dessa maneira. Veja, não conheço o caso, mas eu entendo que aí é muito... Porque não parece que o juiz faça isso para prejudicar a pessoa do advogado. Ele está sendo... ele não está sendo criterioso, ele está agindo com pouca cautela na própria função jurisdicional dele. Então, ele está falhando no exercício da prestação jurisdicional, e isto não é contra o advogado, é contra o Poder Judiciário como um todo, a prestação jurisdicional, né? E, então, me parece mais pertinente uma notificação, uma reclamação perante o próprio Tribunal de Justiça, para que a corregedoria averiguasse a conduta do juiz. É assim que eu vejo. Como é o seu nome? Renata, eu vou lhe contar uma experiência pessoal que eu tive, coisa de muito tempo atrás. Eu tive um problema muito grave com um certo juiz, bem lá no começo da minha vida profissional. E eu acabei tendo um entrevero com ele, né? Eu acabei até fazendo uma reclamação. Naquela época não tinha CNJ, né? Nem tinha essa regulamentação própria da conduta do juiz e tal, com base até na própria lei orgânica da magistratura, no regimento do tribunal e tal. Porque ali tinha ficado uma coisa complicada, né? Eu tinha várias ações sob o julgamento dele e tal. E a regra que valeu para mim não valeu, foi uma exceção. Depois que eu fiz a reclamação contra ele, foi uma maravilha. Eu nunca mais, em toda a minha vida, acho que encontrei um juiz tão eficiente nos meus processos. Mas, voltando agora à sua pergunta, eu acho que até é possível, sim, uma medida junto ao tribunal ou através da ordem. Eu acho que é possível, sim. É claro que a OAB, para poder tomar uma medida assim contra o integrante do judiciário, ela vai ter que se munir de uma quantidade significativa de indícios, né, para poder ter uma atitude dessas, que seria evidentemente bastante contundente e com reflexo bastante importante, né, perante o judiciário e perante a OAB também. Mas a possibilidade eu não descarto, eu acho que seria possível, sim. Mais alguma pergunta? O colega ali. Pois não. Veja, eu estou imaginando que você tem um caso concreto disso, né? Então, eu tenho uma certa dificuldade. Às vezes, o caso concreto ele pode ter algumas nuances e que eu não consigo alcançar. Mas vou repetir a sua dúvida para ver se eu entendi e vou respondê-la na medida em que foi colocada. É um advogado, é um cidadão que tem um advogado. E o advogado está envolvido com a conduta do cliente? O advogado só defendendo, né? Pediu vistas ao inquérito, mas foi negado por ser segredo de justiça. Mas a parte tinha um outro advogado já ou não? Não, então realmente o sigilo, né, o segredo de justiça não vale para o advogado da parte, né? Como que alguém pode exercer o seu direito de defesa se não tiver vista dos autos do inquérito? Né? Não, eu vejo que há realmente o cometimento de uma infração aí contra a prerrogativa profissional, sim. Ele tem direito à vista. Especialmente, veja, ainda que ele não tenha procuração, né? Mas se ele estiver junto com o seu cliente, ou se o cliente não tiver advogado, ele pode postular pela apresentação posterior da procuração. Mas se ele ainda se apresentar perante o órgão
judiciário ou perante a polícia, né, que faz a investigação, né, no caso a polícia, com a procuração, eu não vejo nenhuma legalidade na negativa de vistas ao processo a esse advogado. O colega ali. Gostaria de saber quais são as consequências que ocorrem para aqueles que efetivamente impedem as prerrogativas do advogado e o que o advogado pode fazer de imediato para que essa impedimento cesse. Olha, a primeira, digamos assim, numa escala crescente de medidas, eu entendo que o advogado estar consciente de que ele tem aquele direito, que ele tem o direito de vista do inquérito, da investigação, ou que ele, enfim, que ele tem aquele direito que está sendo negado, ele ter essa consciência. E ele poder se postar de uma forma segura perante a autoridade. Se impor, dizendo, olha, eu sei que eu tenho esse direito. Está lá no artigo 7º, e é um número fácil da gente lembrar, né? A gente não lembra muito bem, às vezes, o dispositivo. Viu que toda hora eu tinha que estar olhando qual que era ali, porque eu não decorei, são muitos, né? Mas está tudo lá no artigo 7º do Estatuto da Ordem. Eu tenho esse direito. Então, esta é a primeira, digamos assim, consequência o advogado estar consciente da sua prerrogativa e o fato dele se postar com essa firmeza, sabendo que tem atrás dele a OAB que lhe respalda. Isso é muito importante, né? O advogado sabendo que ele está se colocando ali de uma forma firme, que ele pode exigir o cumprimento da sua prerrogativa, e ele sabe que ele vai ser sustentado pelo seu órgão de classe, isso lhe dá uma capacidade extraordinária de exigir o cumprimento da sua prerrogativa. Para começar, né? Aquele que está ali inseguro, não sabe onde é que está o seu direito, nunca ouviu falar que ele tem esse direito, e não tem certeza que se ele tomar uma atitude um pouco mais agressiva no sentido firme, ele terá o respaldo do seu órgão de classe, ele já sai com terreno perdido nessa briga, né, no exercício das prerrogativas. A segunda, digamos assim, já numa escala, é a comunicação à OAB. Não conseguiu ver o seu direito, a sua prerrogativa respeitada, tem que comunicar à OAB. A OAB vai orientar o advogado. Nós temos hoje aqui uma equipe que faz isso. Nós temos aí pessoas que estão cuidando disso 24 horas por dia. Vai orientar o advogado, não apenas para comunicar ao tribunal, ou comunicar ao Ministério Público, se for o caso, né? E também orientar o advogado a fazer o requerimento do pedido de desagravo. O pedido de desagravo tem um efeito moral que vocês não conseguem. Olha, a gente não consegue imaginar antes da gente ver. Eu presenciei e fui participar de algumas vezes desse desagravo, e a gente faz questão de o maior número possível de pessoas quando vai, né? Porque você chega lá, a autoridade não sabe o que é, não está esperando, né? Porque a gente não tem espião que vai contar para ele, olha, tal dia veio a OAB aqui com um grupo para te desagravar, né? Ou para desagravar o advogado. Então, se chegar lá, pede uma audiência, pede para falar com aquela autoridade, né? E daí começa a falar o que aconteceu e tal. E algumas vezes ele começa a querer se justificar, sabe, aquele dia eu estava num momento infeliz, né? E já aconteceu. Eu presenciei uma situação, não era eu que estava capitaneando o desagravo, mas eu fazia parte do pelotão, né? E em que era um juiz, e o juiz pediu desculpas para o advogado, dizendo, olha, aquele dia foi um dia muito infeliz, eu depois fiquei muito mal com aquilo. Pois é, mas o senhor foi intimado depois no processo de desagravo, o senhor não quis, porque sai um ofício para a autoridade dizer o que quer durante o procedimento de desagravo aqui na OAB. Pois é, mas é que daí eu também achei que isso... Mas, enfim, o que importa, ele falou uma porção de coisas, mas o que importa, para todos nós que estávamos ali, especialmente por aquele advogado, que naquele caso específico que eu estou me lembrando, era um advogado humilde, um homem simples, sabe? Uma pessoa que tinha uma timidez, assim, até a postura física dele é de alguém que, sabe, uma pessoa que precisa se sentir
importante. Ele saiu dali se sentindo importante. Porque o juiz, na frente de todo um grupo da OAB, com as partes que estavam ali no fórum naquele momento, viram o juiz dizer, foi um momento infeliz da minha vida, eu peço desculpas, de lá para cá eu aprendi muito, né? E já aconteceu também de o desagravado, lá na hora, continuar a querer bater, sabe? E aí a gente também continua batendo nele, né? Então, o desagravo também é uma coisa bacana. É claro que se a atitude da autoridade, nós estamos focando estou focando no juiz, mas pode ser o policial, pode ser a autoridade administrativa, o administrador público, né? Qualquer pessoa que se arvore na condição de desrespeitar um advogado, esta pessoa, se causar qualquer tipo de prejuízo, né? Se a agressão extrapolar aquele limite do bom senso para causar um vexame, já vai dar margem a uma ação de indenização por danos morais, né? Se a conduta do juiz causar um prejuízo no processo para a parte envolvida, também já terá uma outra repercussão, né? Então, cada caso vai nos apontar as soluções e os caminhos que devem ser tomados para que se consiga o ressarcimento. Se for um dano puramente moral do direito do exercício profissional, o desagravo resolveu, né? Porque o advogado sai de lá realmente satisfeito. Puxa vida, né? O meu órgão de classe veio aqui, mostrou presença, o juiz teve que escutar, ficar quietinho escutando, ou o delegado, ou o administrador público, né? E já resolve. Agora, se extrapolar para causar prejuízo material, se o prejuízo moral ele extrapolar aqueles limites que a gente imagina, que seja até aceitável e contidos no âmbito do desagravo, fica aí. Mas pode também haver uma ação de indenização para isso. E é claro, se for uma atitude retumbante, né, nós tivemos muitas situações aqui na OAB em que juízes reiteradamente, às vezes até por uma questão de uma implicância pessoal com o advogado, né, e que o assunto foi levado às raias do Tribunal de Justiça, foi levado para a corregedoria do tribunal, porque não foi possível resolver aquilo de nenhuma maneira, né? Então, pode-se chegar hoje, né, para isso tem aí dentro do judiciário também os caminhos necessários e competentes para averiguar a conduta do juiz, e aí lá ele sofrerá do seu, digamos assim, dentro da sua classe, dentro do seu órgão, dentro da sua função, ele sofrerá a penalidade disciplinar cabível, né? Variam as penalidades disciplinares desde a advertência, né, até a perda do cargo. Eu confesso que eu nunca vi a situação de perda do cargo, mas alguma coisa aí sempre é possível conseguir também num processo disciplinar. Bem, mais alguma pergunta? Pois não? Não estou sabendo. Ah, me lembro sim. Me lembro. Saiu em todos os jornais. Não sei. Ah, é? Olha, a nossa colega Silvia... Hã? Houve sim. Foi na ela inclusive... última sessão do Conselho do Pleno no ano passado. Ela foi, a moça, ela tinha sido minha aluna na faculdade. Eu me lembro que eu vi pela televisão a notícia. Uma aluna super competente, uma advogada que eu acho que é uma advogada brilhante, se viu submetida assim, né? Mas eu não sabia. Você quer dar essa notícia, então? Porque eu não sei da notícia do desagravo. Mas houve esse desagravo, sim, eu acompanhei, eu vim para conversar com um dos conselheiros foi o último ato da gestão do Dr. Glombi na reunião do Conselho do Pleno, e foi desagravado, sim. Ela recebeu o desagravo, tudo, e foi lido. Inclusive, chamaram ela especialmente aqui na sede para poder receber o desagravo. E foram até a autoridade, será?
Isso daí eu já não tenho de informação. É Mas porque isso é eu- importante, né? O desagravo tem que ser feito diante da autoridade, né? Mas, normalmente, se foi deliberado um desagravo no Conselho aqui, com certeza foi providenciado também a publicidade ampla, inclusive para os próprios autores dessa ilicitude. Bem, tendo em vista o adiantado da hora, eu passo por final a palavra para a doutora Fernanda para que faça a sua pergunta também. A minha pergunta é bem rapidinha, é sobre o desacato. Eu entendo que respeito é para funcionário público ou não. Não é isso que importa, mas desacato já é algo mais grave, inclusive em termos de tipicidade. Nos cartórios que pertencem a pessoas particulares, cíveis a maioria, em que vemos diversas placas em fontes grandes, desacatar funcionário público, pena, por exercer uma função pública de cartório, mas não sendo um cartório particular. Ele se equipara a funcionário público para tanto Tem uma ou equiparação não? para isso. Existe uma equiparação. Porque, para a tipicidade da conduta mesmo, eu Sim. penso. Exatamente, mas há uma equiparação para isso. É o exercício de uma função pública, né? Delegado. Obrigada. Bem, em nome da Comissão dos Advogados Iniciantes da Seção do Paraná, agradeço mais uma vez a brilhante conferência da professora Eunice Fumagalli Martins Istir. Agradeço mais uma vez a presença de todos que ficaram até essa hora tão adiantada e convido todos para que compareçam amanhã às 19 horas para o nosso segundo dia de palestras. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Gente, eu não assinei o que vocês precisavam. Ah, legal.